Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Nesse vídeo aqui vamos tratar rapidamente do Ibovespa e depois de Magazine Luiza e Via Varejo Gráfico Diário, tá pessoal? Lembrando que são apenas estudos gráficos com indicador aqui em Shimoku e algumas médias, outras ferramentas também, tá pessoal? Não são recomendações de compra e nem de venda, né pessoal? Falando rapidamente do Ibovespa, tá pessoal? É importante a gente ver o Ibovespa também. Para quem não quiser ver o Ibovespa, já vou deixar aqui nos comentários, tá pessoal? Para clicar diretamente para ir para Magazine Luiza ou Via Varejo, tá pessoal? Momento exato do vídeo. Mas bora lá, fechamento aqui, tá? A mínima do ano na região dos 100.221 pontos, tá pessoal? Lembrando que é importante a gente sempre ter traçado também resistências e suportes além dos indicadores, né pessoal? Como que a gente chegou, tá? A análise de segunda-feira bastante assertiva, tá pessoal? A gente teve um fundo aqui da Covid, mais ou menos em abril, março e maio de 2020. Teve um outro fundo aqui, tá pessoal? Uma região quando perdeu as amarelinhas, a aritmética exponencial de 200, tá pessoal? Região aqui de junho, julho de 2022. Novamente, tá? A gente traçou uma linha e viu que foi um possível fundo novamente aqui em dezembro, na semana de 12 e 19 de dezembro, pessoal, perdendo, tá, a exponencial e a aritmética de 200. E nos chamou muito a atenção o fechamento da semana do dia 27 de fevereiro, tá, semana do dia 27, por quê? Perdeu essa linha, tá, de suporte que vinha aqui, tá, desde o Covid, tá, traçando essa linha aqui. A gente perdeu essa linha e, coincidentemente, além de ter perdido essa linha, a gente perdeu também, olha só, a exponencial de 200, essa média que é amarela. Chamou muita atenção. Na semana seguinte, a gente deixa um pavio na média, tá? E realmente aí acelerou as quedas, tá, pessoal? É importante a gente dar uma olhada também no gráfico diário, falando rapidamente, tá, pessoal? Não vou ser muito detalhista. A gente perdeu o fundo aqui, muita atenção, de 14 de dezembro, tá? Aqui, o fundo mais ou menos na região dos 101 mil pontos, 631, tá, pessoal? E o que me chamou muito a atenção também é o ADX ganhando aqui força, tá, pessoal? Acelerando aqui, perceba o DMI vermelho, tá, negativo acima do verde, e o a linha azul, que é o ADX, ganhando força, já ganhou acima do nível de 25, tá, pessoal? Coisa que a gente não fazia, olha só, desde mais ou menos aqui entre setembro e agosto de 2022. Muita atenção aí no gráfico diário, tá? Ou ADX atuais níveis no nível de 30, tá, pessoal? Ainda poderia ter força para continuar aí o movimento. Muita atenção, porque ainda ele não quicou e nem desacelerou, tá, pessoal? Não quer dizer que vai continuar a cair e nem que vai começar a subir, mas realmente ele nos mostrou aqui que tinha essa possibilidade, tá? O IFR aqui, pessoal, também chama atenção no gráfico diário o Ibovespa. A gente ainda está numa região de 31, tá, pessoal? Ainda teria mais um aqui para chegar de 30, então a gente está próximo de uma região, tá, de sobrevenda, tá, pessoal? Mas é sempre importante a gente ficar atento aí, gerenciando o risco nosso na bolsa, tá? A gente nunca sabe onde funda e muito menos onde é o topo, tá? Senão ninguém perderia dinheiro na bolsa de valores, tá, pessoal? Por isso é importante estudar e por isso que a gente vai continuar nosso vídeo aqui com Magazine Luiza, né, pessoal? Hoje Magazine Luiza fechou nos R$ 3,59, né, pessoal? Queda o quê? De 2,97%, tá, pessoal? A gente vai trazer aqui nosso gráfico, tá? Para quem já é inscrito no canal já sabe, a gente tá aqui namorando o que é a exponencial de 200, tá, pessoal? Porque existe a probabilidade dela ser uma resistência importante aqui no gráfico diário. Percebam que ela foi a resistência aqui em janeiro de 23, né, pessoal? Ela, já atualizei aqui no nosso gráfico, a exponencial de 200 no gráfico diário, hoje estaria na região dos R$ 4,33. Percebam, interessante que ela já está numa região inferior ao topo aqui de janeiro, tá, pessoal? Percebam que ela vem caindo, o preço continua o quê? Trabalhando dentro das nuvens, tá, pessoal? A gente considera fechamentos gráfico aqui, diário, no caso é o diário, né, pessoal? A leitura do semanal continua a mesma leitura que eu já fiz o fechamento aí para vocês, tá? É só procurar o vídeo, eu gravei, acho que foi na sexta-feira, tá, pessoal? Mas o gráfico diário a gente continua com esse viés neutro, tá, pessoal? Sem tendência, tá? Um viés aqui, muitos traders de estimou consideram aqui dentro das nuvens também uma questão de range, tá, pessoal? Você vai operar range aqui. Eu não sou muito fã de fazer esse tipo de técnica, tá, pessoal? Aí vai depender de cada trader, tá? Mas aqui a gente não teria uma tendência definida, um ponto de equilíbrio, tá? A gente fez um fechamento aqui nos 3,59, tá? O que chama atenção, a gente já tinha desenhado a borda inferior da nuvem, porque a nuvem ela também vai servir o quê? Como um possível suporte ou resistência, tá? A borda inferior da nuvem tá aqui nos 3,51, vou tirar para vocês visualizarem melhor, tá, pessoal? Tá aqui na região dos 3,51, tá? Aqui nessa região. Percebam que a média rápida, ela ainda continua abaixo da média lenta, não teria tido um cruzamento de compra aqui pelo Ishimoku, tá, pessoal? A nuvem futura, a gente permanece vermelha, tá, pessoal? Interessante o que quando a nuvem futura tá verde, tá, pessoal? E a linha Span A, Span B, essas duas linhas começam a subir também, tá, pessoal? Chico Span
Interessante também é aqui a nossa linha azul, atrasada 26 períodos para trás, ela começa a trabalhar dentro das nuvens, tá, pessoal? Interessante quando ela está acima do preço das nuvens. Percebam que em nenhum momento também ela satisfez essa condição, tá, pessoal? Tem alguns traders que ignoram ela, tá, pessoal? Mas é interessante, tá? Ela mede aqui o nosso momentum do ativo, tá? Por isso que é interessante quando ela corta o preço, aí realmente ficaria mais interessante aí, quem sabe, continuar o movimento altista. A gente chamou muita atenção da Magazine Luiza, tá? Quando dá esse tipo de sinal no Ishimoku, ele muitas vezes, tá? Não é sempre, porque tudo falha, todo modelo falha, pessoal. Mas ele tende a ser bastante interessante aqui. Percebam na quinta-feira como o topo da nuvem aqui serviu como uma resistência, tá? Aqui realmente foi um sinal que a gente comentou até. Quando dá esse tipo de sinal, é interessante ele ser desfeito o quanto antes, tá? A gente alertou que isso é interessante fechar acima das nuvens e a partir aqui de segunda, terça, quarta-feira, a gente tinha trabalhado aqui com uma região acima dos 3,93, tá? Mais interessante ainda seria acima desse topo superior, tá? Qual é a situação que a gente tem agora, tá, pessoal? É interessante a gente não perder principalmente, tá? Aqui essa questão do 3,51 e a gente tem a média vinho aqui, tá, pessoal, que pode servir como possível suporte. Percebam que no dia de hoje, ó, vou trazer um zoom aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, a média vinho, que é a nossa média de 26 do Ishimoku, tá? A nossa média lenta, que a gente fala aqui, está nos 3,58. E a gente tem uma aritmética passando aqui nos 3,57. Deixei até marcado aqui do lado, tá? Teria uma probabilidade, uma aritmética, tá, de 200 com uma média lenta de Ishimoku, uma possibilidade realmente de suporte, tá? A gente trabalha, tá, por enquanto, tá? Hoje ela serviu como suporte. E a gente conversou também, tá? A média vinho do Ishimoku servindo como resistência, tá? Aqui no dia de 13, percebam que depois no dia 15 ela serviu de suporte aqui no dia 20 e hoje novamente servindo de suporte, tá? Enquanto ela estiver aqui servindo como suporte, existe uma probabilidade de fato dela ser um suporte, né, pessoal? Mas muita atenção aqui se realmente tiver algum fechamento abaixo da média lenta, tá, pessoal? O que seria interessante, tá? A gente tá com um movimento aqui de correção por enquanto, né? Lembrando que ó, a gente teve um fundo aqui em dezembro, um topo aqui em janeiro, teve uma correção aqui mais ou menos até a região dos 2,90 e pouco, tá, pessoal? E ela começou a subir de novo. Interessante que ela não perca para começar esse fundo, né, pessoal, anterior, tá? Para quem sabe a gente está trabalhando com uma ideia de um zigue-zague ascendente, mas seria interessante trabalhar acima das nuvens, tá, pessoal? E vai ficar mais bonita quando tiver um possível rompimento da exponencial de 200, tá, pessoal? Não quer dizer que vai romper essa exponencial de 200 e o ativo vai embora, mas seria um primeiro indicativo, tá? Aí, pelo menos do curto prazo, que pode acontecer alguma coisa maior aí para a Magazine Luiza, tá? A gente continua com essa hipótese aqui da exponencial de 200. Vamos dar uma olhadinha nos outros indicadores. Olha só, pessoal. O ADX, ele está abaixo do nível de 20, nem abaixo do 25. 20, ele está muito aqui embaixo, tá, pessoal? Percebam que o DMI negativo já ganha força acima do DMI positivo, tá, pessoal? Mas aqui o que nos deixa ainda um pouco razoavelmente tranquilo é o ADX abaixo do nível de 20. Mas percebam que hoje ele ganha força, tá, pessoal? Todos os outros dias aqui, desde mais ou menos do dia 10 de março, ele estava caindo. Hoje ele ganha força, mas é interessante, tá? Quando ele está acima do 20 ou nível de 25. Outros traders trabalham com nível de 32, mas a gente começa a ficar atento pelo menos com o nível de 20 aqui, tá? Bem longe, tá? Então reforça essa ideia do quê? De range, sem tendência aqui dentro das nuvens, tá, pessoal? Muita atenção. Vamos falar rapidamente sobre o semanal da Magazine Luiza, mas a gente vai fazer o fechamento mesmo na sexta, no sábado, tá, pessoal? Interessante seria retomar essa média vinho, porque a gente chamou atenção aqui na semana passada. Percebam como ele deixou pavio na média vinho, tá, pessoal? Não é interessante quando ele deixa pavio assim, tá? Como uma possível resistência, tá? O que é interessante, então, a gente fechar pelo menos acima do 3,91 aí, tá? No gráfico semanal, mas lembrando o quê? Que a gente tem uma nuvem gigantesca para romper, olha só, a nuvem aqui do Ishimoku no semanal, tá? A gente já conversou sobre a hipótese, quem sabe, do ativo, se não conseguir romper, tá? Que nem a força que já costumou ter a Magazine Luiza, quem sabe um movimento mais lateral, e olha só, a nuvem aqui, mais ou menos em junho, ela está no nível de 4,75, fica uma coisa mais viável de quem sabe fazer um zigue-zague ascendente aqui por esse período. É óbvio que é muito difícil de adivinhar o futuro, tá, pessoal? Aqui eu não jogo cartas, eu não tento adivinhar o futuro, tá, pessoal? Mas a gente trabalha com o modelo e aqui ele fala que acima das nuvens, por volta aqui de junho, já seria no gráfico semanal acima do 4,70. Vamos ver como que a Magazine Luiza continua trabalhando aí nos próximos dias e semanas, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal, tá? Agradeço aí os mais de 400 inscritos que a gente conquistou juntos.
juntos, tá? E bora continuar aqui com a Via Varejo, tá, pessoal? Importante, sempre quando vejo uma ação, eu gosto de ver outra dica, tá, pessoal? Aqui não é recomendação, mas é outra dica. É interessante quando a gente vê uma ação está disposto a comprar um determinado setor, dá uma olhada também no gráfico, nos fundamentos dos outros setores, tá, pessoal? Como que está o setor, a questão macro do setor, que é importante, que muitas vezes quando a gente vê as ações pares, muitas vezes a gente acaba sendo mais assertivo, tá, pessoal? Para Via Varejo, então, Via Varejo, fechamento aí de R$ 1,99, né, pessoal? Acompanhou aí o Ibovespa na queda, né, pessoal? Queda hoje, Via Varejo, no 1%. Deixa eu apagar esses estudos aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Bora lá, então. O que acontece? A gente tem o Ichimoku, ela trabalha abaixo da exponencial aritmética de 200, as amarelinhas nossas aqui, tá? Gráfico diário, tá? Nuvem futura vermelha é a probabilidade, tá? Do movimento mais baixista, trabalhando abaixo das nuvens, aumenta essa probabilidade. E a gente tem essa linha azul, que é a Chico Span. O que ela é? O preço atrasado 26 períodos, abaixo do preço, abaixo das nuvens, é uma probabilidade de movimento mais baixista, tá? O que a gente teve de positivo nas últimas semanas foi um fechamento acima da média vinho, tá, pessoal? A gente conversou o quê? Que era interessante não perder, tá, essa região. Hoje a gente fecha abaixo dessa região, tá, pessoal? Muita atenção aí, tá, com o fechamento de hoje. Não recomendo absolutamente nada, apenas tento trazer um modelo que é um modelo que tem certa subjetividade. Você vai pesquisar, estudar esse modelo. Os traders, cada um opera de um jeito, tá? Mas aqui a gente tenta trazer, às vezes, de uma forma mais simples para ficar uma linguagem mais fácil para a gente conversar aqui, tá, pessoal? A gente fechou abaixo da média vinho, tá? Não é interessante, porque a gente ainda não tinha tido também o cruzamento de compra, tá? Média 9 do Ichimoku aqui, um cruzamento de compra fraca, tá, pessoal? Percebam que ele vem trabalhar acima da média vinho, toca na exponencial de 50, serviu como uma resistência. A gente conversou sobre isso. Sempre que tiver um pavio em médias importantes, ficar sempre muito atento, né, pessoal? A gente conversou sobre isso aqui, tá? E realmente hoje fecha abaixo da média vinho, tá? O que a gente vai ter aqui agora, pessoal, vou colocar mais um zoom aqui para a gente conversar. A gente tem uma aritmética de 21 passando aqui, tá, pessoal? Ainda como defesa, serviu como um possível suporte aqui na região, tá, do 1,96 mais ou menos, tá, pessoal? Vou deixar até aqui a linha para a gente ver, trabalhando como uma ideia de um possível suporte. Percebam que deixou bastante sombra inferior e superior, tá? Um pouco uma questão de um pouco de um candle sem um movimento mais robusto, de força, né, pessoal? Percebam que o ADX está abaixo do nível de 20, então a gente não teria ainda uma tendência firmada aqui, tá, pessoal? Mas a gente deixa bem claro que a Via Varejo vem trabalhando abaixo das nuvens, tá, pessoal? A gente não gostaria que tivesse perdido essa média vinho, tá? É interessante amanhã, tá, ela retomar, para quem sabe continuar trabalhando acima da média vinho e fechar acima dessa exponencial de 50 que serviu aqui como resistência, tá, pessoal? A gente vai ter como uma última defesa aqui de suporte a média rápida do Ichimoku, que está mais ou menos no R$1,92 hoje, tá, pessoal? Essas médias elas tendem a mudar bastante de um dia para o outro, mas o nível de hoje era R$1,92. Aí, tá, gerencia o risco de vocês, o stop, tá? Para quem não viu a análise que a gente fez do Ibovespa, foi feita no começo do vídeo. Na segunda-feira também eu falei um pouco mais sobre o Ibovespa, sabe? Tá, pessoal? Foi uma leitura bastante assertiva, mas é um modelo, tá, pessoal? Modelo, traçar suportes e resistências, e a gente vai ficar muito atento aí com os próximos andamentos aí do Ibovespa, tá, pessoal? Eu deixei também uma enquete para as pessoas responderem aí na aba do canal Comunidade, tá, pessoal? Bastante legal aí para quem quiser responder e participar. Sintam-se à vontade, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar like, se inscrever no canal e até a próxima.